pessoas que estão empenhadas em fazer essa discussão ganhar espaço dentro dos ambientes acadêmicos, né? E acho que é um movimento muito bacana, porque normalmente esses assuntos não fazem parte da grade de qualquer curso da área da saúde, né? Então, eu acho que legal vocês trazerem essa discussão para a gente poder abrir a nossa forma de pensar, a nossa forma de acolher essas pessoas. E aí eu fiz isso aqui de uma forma bem voltada para quem presta o atendimento, por exemplo, na atenção primária. Tá? Então, quem está na porta de entrada dessas pessoas e o que a gente deveria oferecer, talvez, como um cuidado inicial. E aí depois eu vou comentar um pouquinho o que existe de cuidado secundário e terciário para essa população. Tá? Deixa eu só abrir o PowerPoint aqui. Então, gente, qual que é o nosso objetivo hoje, né? Acho que é apresentar termos, terminologias, acho que vocês sabem disso melhor do que eu, né? Depois a gente discutir um pouquinho sobre esses cuidados integrais, priorizando aí rastreios, saúde reprodutiva, discutir parto e pré-natal, que é uma coisa que a gente esquece, que essa população pode estar vulnerável ou ser submetida a isso, né? E discutir um pouquinho sobre a questão de saúde mental, e acho que aproveitar o Elias aqui, que tem especialização na área, para conversar também é bacana. E, por último, quando é que a gente, de fato, deveria encaminhar esse paciente para um especialista da área, né? Então, no primeiro momento, eu acho que é legal a gente frisar nomenclaturas, tá? Eu acho que a gente não tem que classificar as pessoas para oferecer cuidados para elas, mas a gente precisa conhecer e validar essas identidades, né? Então é importante a gente entender que quando a gente fala homem ou mulher, a gente está falando de um contexto social, né? Então o homem dentro da sociedade binária ocidental que a gente vive tem determinados papéis esperados pela sociedade, assim como a mulher. E que isso, na grande maioria das vezes, é ditado e determinado por uma genética que influenciou uma genitária. As pessoas, elas nascem com uma genitária e elas vêm com uma carga de expectativas em cima disso, né? O problema, gente, é que isso não tem congruência nenhuma, né? O fato da gente possuir determinado tipo de genitália e se entender daquele papel dentro da sociedade é uma construção que foi criada pra gente. Então, a gente não pode assumir que o fato de você nascer com pênis ou com vagina vai te definir como homem ou como mulher, né? Esse contexto de identidade, ele vem de um contexto social e não puramente genético, cromossômico, hormonal, tá? E aí, só para a gente deixar sempre claro, quando a gente estiver falando da pessoa transgênera, que é a pessoa que não se identifica com aquele sexo que foi determinado, designado ao nascimento, a gente sempre vai procurar sempre usar a classificação de gênero que essa pessoa se identifica dentro da sociedade. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma mulher trans, ou seja, uma pessoa de identidade feminina, mas que nasceu com outra genitália ou foi designada de outro gênero ao nascimento ou na infância, é uma pessoa que eu tenho que utilizar artigos no feminino. É uma pessoa que tem uma identidade feminina. Da mesma forma, quando eu for falar das transmasculinidades, eu vou estar me referindo a pessoas do espectro das identidades masculinas, né? E isso é muito binário. A gente hoje sabe que existem outras identidades, outras formas de se entender dentro desse contexto, que vão desde as pessoas que abominam a existência do gênero binário, até as pessoas que se fluem de um lugar para outro. Então, existem diversos tipos de classificações não binárias, que eu acho que eu não vou perder muito tempo da gente conversando isso, porque não é o foco dessa aula, tá? Mas que a gente tem que sempre validar a existência e não questionar na nossa consulta. E aí, muita gente sempre pergunta assim, Sérgio, mas como é que vocês começam essa abordagem? Porque eu tenho vergonha às vezes, de pegar o prontuário e não saber como eu chamo a pessoa. Ou às vezes eu até tenho o nome ali, mas eu não sei como que eu vou abordar ela. Então, eu criei esse esqueminha, que eu acho que é um esquema bem prático, assim, para a gente tentar conversar com o paciente. Ele é baseado no esquema americano, só que como o inglês ela é uma língua que não tem flexão de gênero para substantivo, adjetivo, artigo, lá eles usam muito a questão da gente falar qual pronome a gente quer utilizar com a gente. Então, lá eles orientam que a gente se identifique e diga, eu uso pronomes ele, dele, comigo, por exemplo. Né? No Brasil, não tem necessidade disso, porque o nosso idioma ele é muito rico nessa parte. Então, quando eu vou falar, por exemplo, eu vou me apresentar, eu falo que eu sou médico. Quando eu falo que eu sou médico, automaticamente eu flexionei o substantivo no masculino. E aí o pessoal já está entendendo que eu me refiro a mim mesmo no masculino. Eu não preciso falar que eu uso ele, dele comigo. Eu posso falar? Claro que eu posso, sem problema nenhum, né? Mas a partir do momento que eu já me identifiquei, fica fácil de eu entender isso. E aí eu posso perguntar para a pessoa, como é que você se chama? Quais artigos você quer utilizar com você? Mas às vezes fica meio artificial a consulta com essa entrada. Então, às vezes, o que eu falo para as pessoas é, pergunta para a pessoa o que trouxe ela até essa consulta. Então, o que te trouxe até essa consulta? Qual foi o motivo da nossa conversa hoje? E aí a gente passa a observar qual que é o discurso que essa pessoa tem. Né? Então, ela vai contar a história dela, ela vai flexionar
os termos que ela for utilizar ali em artigos, em gênero, substantivos em gênero, adjetivos em gênero, e cabe a você perceber o que essa pessoa está utilizando. Se você sentir à vontade, você pode virar para a pessoa e falar, olha, eu estou vendo que você está falando no masculino, no feminino, posso utilizar esses pronomes com você? Tudo bem. Se você percebeu já que a pessoa está utilizando, não precisa nem perguntar, porque eu acho que isso é intuitivo. Se ela se refere a ela mesma no feminino ou ela mesma no masculino, é natural que eu utilize esses mesmos flexões de gênero com essa pessoa. Então, eu acho que não precisa ser uma consulta engessada. Você pode começar a consulta bem tranquilo do tipo, oi, eu sou o Sérgio, eu sou médico ginecologista que vai te atender hoje. O que te trouxe aqui? Aí a pessoa vai contar a história dela e eu vejo, poxa, a pessoa está se referindo masculino. Beleza, então eu vou utilizar só masculino com ela nessa consulta. Essa pessoa está usando feminino, então eu vou usar somente o feminino com ela nessa consulta, tá? E aí um outro ponto importante na grande maioria das vezes a gente está no serviço público, e isso deveria ser uma regra, na verdade, para todos os serviços, mas por lei, pelo menos o público tem que seguir, tá? Identifiquei que a pessoa está falando com um gênero diferente do nome que está escrito no prontuário, eu posso perguntar para a pessoa, olha, eu estou vendo que você se identifica com outro gênero. Esse nome que você gostaria que eu utilizasse com você? A pessoa vai falar, não, eu gosto que me chame de fulano. Perfeito. Então, fulano, eu vou escrever aqui no prontuário para que de uma próxima vez a gente já utilize seu nome correto, né? E aí você vai orientar essa pessoa a já fazer a atualização de cadastro. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, o nosso sistema já permite esse cadastro para o paciente dentro do SUS, né? E isso eu acho que já é uma coisa comum em vários lugares. Então, vale a pena a gente passar essa orientação para o paciente. E a gente também poderia orientar o paciente que deseja a troca do nome e não conhece o caminho, como isso pode ser feito. Então, às vezes, é uma oportunidade a gente oferecer para a pessoa, olha, você sabia que você pode trocar o seu registro sem necessidade nenhuma de documentação médica? Você pode ir até um cartório, levar suas certidões. Ai, Sérgio, eu não sei quais documentos a pessoa precisa levar. Existe um site chamado Poupa Trans. Você entra nele, lá no Poupa Trans tem uma lista de certidões que a pessoa precisa levar, ela leva isso para o cartório, paga uma taxa para fazer as retificações e ela pode simplesmente fazer isso daí, tá? E às vezes é uma informação que é bacana da gente passar na consulta, porque a pessoa vai se sentir até acolhida, né, diante desse tipo de contato inicial que a gente vai ter. E aí, gente, vem o que a gente... Oi? Posso fazer um comentário, Sérgio? Pode. Oi, Elis. Em relação a essa questão que você está trazendo, da mesma forma que aí quando a gente perceber que a pessoa está se tratando num nome, num pronome diferente do que está no prontuário, já aconteceu comigo de situações de chegar uma mulher trans, eu perguntar, oi, qual que é seu nome? E ela falar o nome do registro civil. Já com medo, eu já vou falar o nome do registro civil para evitar dor de cabeça. E aí eu falei assim, mas é assim que eu devo te chamar, fulano? Né? Daí ela, não, meu nome é tal. Eu falei assim, não, então beleza, seu nome é tal. A gente aí faz todo esse trâmite do prontuário e explica. Porque muitas vezes já chega, eu vou evitar dor de cabeça, então vou falar meu nome de registro civil, porque é tanta transfobia no serviço que, né? Então a gente também fazer esse papel aí de advogar também pelo sujeito. Perfeito. E a gente sabe, né, que as instituições elas são extremamente transfóbicas, infelizmente, né? Então, cabe a gente realmente modificar a forma como a gente vivencia essas instituições, né? Tornando o acesso para essas pessoas melhor. Isso, inclusive, é uma das principais barreiras de acesso que as pessoas têm. É o desrespeito à própria identidade, né? Sempre vai ter aquela pessoa preconceituosa no serviço. Sempre. Isso, infelizmente, a gente não consegue controlar. 30% da população aí tem sérios problemas de entender algumas situações, né? Mas a gente tem que fazer o nosso papel. E a gente precisa informar tanto no sentido de educação para essas equipes, quanto, eventualmente, uma coisa que a gente tem discutido muito aqui, inclusive na faculdade, é o que existe a lei de proteção para essas pessoas também. Porque, eventualmente, elas deixam de frequentar serviços. A gente está tendo agora situações envolvendo alunos trans dentro da faculdade. E isso tudo, a gente fala assim, eu aprendi por bem, eu aprendi por mal. Né? Então, a gente vai tentar passar a educação no primeiro momento, mas é importante que a gente também, como formadores de opinião, trabalhe a forma como essas pessoas vão ser acolhidas pelos profissionais que estão ali dentro da unidade. E validando sempre que nem o Elias colocou, poxa, é a sua chance de dizer, esse é um ambiente seguro, né? Seja bem-vindo, ou bem-vinde, ou bem-vinda, e aqui você vai poder conversar pelo que você quiser, e eu vou te prestar um atendimento respeitoso, né, sem julgamentos. E aí, gente, aqui é um resuminho do que geralmente a gente faz numa consulta ginecológica na atenção primária. Então, quando chega uma consulta ginecológica na atenção primária, normalmente a gente faz uma avaliação geral desse paciente, conversa sobre cuidados de prevenção de doença cardiovascular, prevenção de STs, eventualmente se essa pessoa possui útero, até prevenção de gestação não planejada. A gente faz rastreio de doenças que não são
que a gente conhece o desfecho, consegue modificar, e geralmente são assintomáticas, como, por exemplo, colesterol, glicemia de jejum, a própria hipertensão, em algumas situações. Faz uma vigilância do peso, discute muito essa questão de estilo, mudança de estilo de vida, né, exercício físico, alimentação, e a gente parte para outros cuidados que envolvem rastreios de doenças que podem ser modificadas e curadas, como, por exemplo, o câncer de colo do útero e o câncer de mama. Tá? Então, a gente faz esses rastreios a depender da idade do paciente. E aí, quando a gente olha para a população trans, em teoria, nada muda. Porque a gente vai oferecer o rastreio e os cuidados da mesma forma que a gente oferecer para pessoas cis. Qual que é o grande problema? As pessoas falam isso para mim, se vai ser tudo igual, para que então a gente precisa ter uma temática disso dentro da formação médica ou da formação do profissional de saúde? Mas se é tudo igual, por que eu preciso perder uma aula de congresso para assistir isso? Porque é tudo igual, mas é diferente. Se fosse tudo igual, o acesso seria igual para todo mundo. Isso não acontece. A gente bem sabe que as pessoas têm muito mais dificuldade de acesso, e quando elas chegam até os serviços, ninguém sabe o que tem que oferecer, e parece uma coisa óbvia, mas as pessoas não conseguem oferecer um cuidado adequado para essa população, tá? Então, é sim necessário. Esse negócio de que é tudo igual não é bem dessa forma, tá? E aí eu trouxe alguns pontos para a gente poder discutir um pouquinho alguns desses cuidados. E eu pensei da gente começar, eu sei que é estigmatizante associar com essa questão, mas é que eu organizei para a gente pensar de uma forma assim, prevenção primária, prevenção secundária e prevenção terciária. Então eu vou começar falando de STs, tá? O que é o primeiro ponto que eu queria deixar claro? Não é para presumir história sexual de ninguém, tá? É muito comum que a gente assuma, por exemplo, eu estou num consultório ginecológico. Se chegar uma mulher usando uma aliança e ela tivesse, sei lá, seus 50 e poucos anos de idade, cabelo comprido, a roupa de florzinha, a primeira coisa que eu vou pensar para ela é que ela é uma mulher cisgênera, heterossexual, monogâmica, que só faz sexo vaginal e que ela tem, o parceiro também é monogâmico. E que esse foi o único parceiro que ela teve, talvez, ao longo da vida. E aí, a gente não tem esse poder de clarividência para definir a história sexual do nosso paciente, né? Então a gente precisa parar de tentar deduzir as coisas e começar a perguntar. Sabe, eu vejo assim, por exemplo, essa dificuldade quando a gente pega situações que estão meio no limite do nosso entendimento de gênero e orientação, por exemplo. Às vezes eu estou numa consulta ginecológica e vem um aluno e fala assim para mim, doutor, eu fui conversar com a paciente, mas eu fiquei meio na dúvida, porque ela é meio masculina. Aí eu falo, tá, qual que é a sua dúvida? Eu não sei se ela se identifica como uma mulher. Você perguntou? O que isso vai mudar na sua forma de atendimento agora? Você precisa ter essa questão de não imaginar que, mas saber perguntar. Você não precisa necessariamente falar, olha, eu tô vendo que você é masculina, você se relaciona com mulheres, ou você se identifica como mulher. Não necessariamente dessa forma. Mas você pode ir abordando situações onde a pessoa vai te dando pista da situação. E pode ser que não seja nada daquilo que você pensou. Pode ser que ela seja uma mulher cisgênera, heterossexual, e você está criando todo um fantasma na sua cabeça. Né? Então, gente, aprender a perguntar é muito importante. Eu falo que numa consulta médica, e provavelmente uma consulta de enfermagem, eu acredito que também tem esse mesmo modelo, pouco me importa a orientação sexual que um paciente tem. Porque a gente às vezes acha que, assim, né, heterossexual faz sexo vaginal, e a pessoa homoafetiva ou faz sexo anal ou faz tribadismo, não faz mais nada, né? E não é desse jeito. Né? Então, um ponto que a gente precisa levar em consideração é o que me importa quando eu vou falar sobre a relação sexual das pessoas é que tipo de prática sexual essa pessoa tem. O que ela faz? Ela faz sexo vaginal receptivo, ela faz sexo anal receptivo, ela faz sexo anal insertivo, ela faz sexo masturbatório, ela faz tribadismo, ela faz sexo oral. E esse sexo, gente, independe da orientação sexual na maioria das vezes. Alguns não, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar que é muito mais importante eu saber o que o meu paciente faz para eu passar orientações para ele do que de fato saber se ele é lésbica, bissexual, porque isso pouco importa. E outro ponto, às vezes a pessoa vai se auto-intitular heterossexual, mas ela pode eventualmente ter práticas homoafetivas, e a gente deixa de passar uma orientação porque a nossa pergunta não foi direcionada da forma correta. Então, primeiro ponto é, sempre pergunte. Pare de presumir a história sexual do seu paciente. E aí, aqui a gente deixa um outro modelo que é baseado no modelo americano também. A gente, por exemplo, evitar numa consulta onde eu estou atendendo uma pessoa de identidade feminina, perguntar qual o nome do seu marido, seu namorado. Da mesma forma que eu vou evitar numa consulta onde a pessoa tem identidade masculina, perguntar sobre a sua esposa, sua namorada. Porque isso induz a pessoa a ter um comportamento heterossexual. Pode ser que a pessoa responda para você assim, eu não tenho namorado, ou eu não tenho namorada. Não significa que essa pessoa não se relaciona com ninguém.
Só que às vezes numa situação dessa, você priva a pessoa de poder conversar sobre saúde sexual. Então o que a gente recomenda? Pergunta para a pessoa, atualmente você está se relacionando sexualmente com alguém? Como se chama essa pessoa? Ah, Sérgio, eu fiquei na dúvida. Eu não sei se é uma pessoa do sexo masculino, feminino, gênero feminino, masculino, não binário. Pergunta, né? A gente precisa quebrar essa barreira de perguntar. E aí, às vezes, você vai querer saber sobre as outras práticas sexuais dessa pessoa. É muito difícil você virar com uma senhorinha de idade e falar assim, a senhora faz sexo anal? Ela vai ficar, às vezes, até constrangida. Mas eu posso perguntar, além do sexo vaginal, a senhora pratica algum outro tipo de penetração? Né? Porque isso vai ser importante na hora de eu conversar com ela sobre prevenção. Será que ela sabe sobre o uso de lubrificantes? Será que ela sabe sobre infecção de HPV? Taxa de transmissibilidade do HIV? É isso que a gente precisa conversar com a população, de acordo com a prática que ela possui, para que a gente também não fique discutindo coisas que não são praticáveis para aquelas pessoas. E aí, eu sou da ginecologia, então eu trabalho, no geral, com pessoas que têm vulva, né? E pessoas que têm vulva é mais difícil ainda, porque ninguém ensina na faculdade como é que você vai se prevenir numa relação sexual tendo vulva. Você só vai saber se prevenir tendo vulva se você tiver uma penetração peniana, né? É assim que a gente aprende na faculdade, né? Sexo e gravidez só acontece quando encontra o pênis e a vagina, senão não tem, né? Então, assim, a gente precisa ampliar esse horizonte, porque acho que usar o preservativo externo, todo mundo sabe orientar aqui. Mas as pessoas esquecem do uso do preservativo interno, as pessoas esquecem de falar que existe risco de transmissão em outras práticas sexuais, como, por exemplo, o sexo oral, e que às vezes é inviável mesmo a gente tentar abrir um preservativo masculino para fazer uma plaquinha de látex, é difícil de encontrar um dental dam, mas que são práticas que podem transmitir doenças, e a pessoa precisa estar ciente disso. Eu coloquei essa fotinha aqui da calcinha de látex, que ela é uma novidade lá nos Estados Unidos, do FDA. O FDA aprovou o uso da calcinha de látex para relação sexual onde não há penetração. Eu não sei o quão viável é, não tenho experiência com isso. Eu não sei se a paciente vai se sentir confortável de vestir uma calcinha de látex para se sentir protegida. Mas será que ela precisa de tudo isso para se sentir protegida numa relação sexual? Será que existem outras formas de eu conversar disso, além de eu ficar discutindo o uso de preservativo, né? E mais um detalhe, será que a pessoa que convive com uma doença, por exemplo, ela é portadora de um HIV, às vezes a carga viral está detectável, de uma hepatite, será que ela sabe que quando ela menstrua, talvez ela aumente a taxa de transmissibilidade para a parceria? Porque às vezes, não que a gente não deva desmistificar as ideias da menstruação, mas, poxa, será que a ideia de menstruar aumenta a minha taxa de transmissibilidade de algumas doenças? Então, às vezes é importante a gente passar algumas orientações com relação a isso ao nosso paciente. Ponto que eu acho que é essencial. Melhor forma de prevenir ST é vacina, né? Então você tem que ter vacina para hepatite B, 3 doses na vida. Eu espero que todo mundo aqui que é profissional de saúde tenha, porque senão não é legal você ficar dentro do hospital, você pode se contaminar. A gente tem a vacina do HPV para adolescentes no SUS e para as pessoas que convivem com algum tipo de imunossupressão até os 45 anos de idade hoje. Não precisa mais ser mulher, genitália feminina até os 45. Qualquer pessoa que convive com imunodeficiência pode fazer uso da vacina do HPV no SUS. Tá, até os 45 anos de idade. E aí, uma outra vacina que está disponível para algumas populações é a vacina da hepatite A. Hoje ela faz parte do calendário de crianças, mas pessoas que convivem com HIV também podem fazer uso dessa vacina em 2 doses, tá? Por conta do risco da transmissão que acontece desse vírus no ciclo oral fecal. Então, sexo oro-anal, oro-perineal pode levar à contaminação. A gente defende muito que deveria vacinar todo mundo para hepatite A, se a gente fosse pensar, mas infelizmente eles não conseguem. Então, por questão, eles priorizaram alguns grupos para que isso fosse realizado. Da mesma forma, a vacina do HPV. A vacina do HPV, gente, ela está disponível na rede suplementar. Às vezes a gente fala, mas o meu paciente não vai ter dinheiro para comprar. Mais uma vez, você usou o seu poder de previsão, né? Então, pergunta para o cara, olha, existe uma vacina, você não vai poder fazer pelo SUS. Você tem interesse em tentar fazer de outra forma, na rede particular, por exemplo? Eventualmente, essa pessoa pode pagar, essas redes parcelam. E, gente, é uma prevenção não só do HPV lesão, mas de HPV câncer. Então, eu acho que é uma coisa para a gente conversar. É uma questão que a gente precisa discutir com os nossos pacientes e que é muito mais eficaz que, por exemplo, ficar se preocupando só com preservativo. Sérgio. Oi, fala aí, Elias. Outro comentário. Eu sou muito falante, você sabe. Outra coisa que eu acho bastante importante é que essa conversa sobre as práticas sexuais, as relações sejam recorrentes, né? Não, nossa, eu fiz lá na primeira consulta e nunca mais toquei no assunto. Exato. Lá na primeira consulta, às vezes a pessoa não vai falar as práticas sexuais dela, né? Eu tive paciente que falava que tinha só um parceiro, transava sempre de camisinha, era só sexo pênis anos,
para depois de um mês eu descobri que ele fazia até fisting, que é enfiar a mão inteira no ânus, né? Então, porque vai criando uma confiança com o profissional, né? E vai, de fato, falando o que eu faço de fato, de verdade, durante a prática sexual. Exato. E lembrar que isso também pode mudar, né? Às vezes o que ela falou lá atrás é verdade, mas agora ela está em outro momento e ela não vai, dependendo da pessoa, ela não vai chegar espontaneamente e falar assim, ai, nossa, ontem eu fiz isso e aquilo outro. Né? Então, fazer essa conversa recorrente. Criar a ideia de ter isso na anamnese, né? Para a gente poder estar sempre abrindo esse espaço para o paciente poder conversar. Excelente comentário, viu? Outra forma da gente discutir prevenção, a gente vai discutir PrEP e PEP, né? PEP, que é a profilaxia pós-exposição, ela é para todo mundo, tá? Então, se eu tive uma exposição de risco, aqui em Ribeirão Preto, quem faz essa distribuição é as UPAs. Eu não sei como funciona em outras cidades. Mas, teoricamente, toda cidade tem centro de distribuição de PEP. Tá? Você tem até 72 horas para iniciar essa terapêutica e ela tem uma eficácia superior a 90% no risco de transmissão do HIV. Tá? Agora, se eu sou uma pessoa que, eventualmente, tem um comportamento que me expõe a mais risco e eu quero me prevenir, não somente quando acontecer essa exposição, ou porque ela acontece com uma certa frequência, ou porque eu quero simplesmente me proteger, porque eu tenho um relacionamento eventualmente com uma pessoa que possa ter o vírus, eu posso usar a PrEP. A PrEP é uma profilaxia. Eu vou tomar todos os dias uma medicação para que eu faça nível sérico e me proteja caso eu entre em contato com o vírus, tá? Essa PrEP, ela demora alguns dias para começar a fazer efeito. Então, ela demora em torno de 7 dias para garantir proteção anal, em torno de 20 dias para garantir a proteção vaginal. Então, nesse período, é essencial que o paciente também tenha consciência de que ele vai precisar usar outros métodos de barreira. Quando a PrEP surgiu, houve muito questionamento sobre, mas as pessoas vão deixar de usar preservativo. A gente já não usa. Essa é a verdade. Né? Então, a gente precisa tentar controlar alguns danos com o que a gente tem de instrumento. E eu acho que a PrEP é um instrumento excelente para a gente discutir com as populações. No estado de São Paulo, para quem que está disponível? Para homens que fazem sexo com homens e homens que se intitulam gays, pessoas trans de qualquer gênero e trabalhadores do sexo, tá? Em Ribeirão Preto, casais sorodiscordantes também conseguem. Eu não sei dizer como é em Campinas, se existe esse adendo também, tá? Mas, Sérgio, mais um comentário, assim. Em relação à PrEP também, se o sistema do SUS não barra para ninguém, assim, a gente pode dispensar para qualquer pessoa, né? Assim, via sistema, né? Assim, tem os critérios de indicação, mas se a gente, numa conversa ali, nas consultas, perceber que aquela pessoa não é homem que faz sexo com homem, não é uma pessoa trans, não é trabalhadora do sexo e está exposta a risco maior, a gente também pode fazer essa oferta. Por exemplo, teve uma senhora que ela estava numa relação super abusiva com um companheiro, já casada há muitos anos, não conseguia negociar preservativo e ela sabia que ele transava com outras mulheres fora da relação. Ela pode ser uma candidata PrEP, né? Então, acho que tem esses critérios principais de indicação, mas se a gente ficar evidente que tem uma vulnerabilidade, a gente pode lançar mão da PrEP também. Perfeito. Informação ótima. Eu não conhecia isso, eu achei que fosse somente para os grupos aqui. Mas isso é interessante mesmo. Eu já liberei para muitos casais héteros. Né? Porque é exatamente isso, gente. Pensa comigo, você não consegue controlar a vida sexual da sua parceria. Não existe isso, tá? Então, assim, se você sabe que você está exposto ou exposta a maior risco, é importante você ter ciência de como se proteger, né? E não depender, porque você viu, é a negociação. Porque, se ele falar que ele não vai usar o preservativo, né? A gente, infelizmente, essa estrutura heterossexual, ela ainda é machista. A opinião do parceiro, geralmente, ele prevalece nessas horas. Então, cabe a gente realmente ofertar o que a gente puder para essas pessoas. O que eu quis colocar com tudo isso? Eu quis colocar que a nossa discussão de prevenção de ST, ela não pode ser pautada simplesmente no uso de um preservativo. A gente precisa conversar de muita coisa. Eu não coloquei a rodinha da prevenção combinada aqui, mas a gente pode oferecer testagem para as pessoas, a gente tem que oferecer cuidados de pré-natal, porque às vezes é um momento que eu posso identificar essas condições. Tratar quem faz diagnóstico, porque tratando as pessoas, a gente sabe hoje que a pessoa que ela está indetectável, gente, ela não transmite. É mais seguro você transar com uma pessoa HIV indetectável do que uma pessoa que você não sabe o estado sorológico. E as pessoas não acreditam nisso. Elas têm um estigma enorme com a doença, com a pessoa que possui o vírus, não com a doença, mas a pessoa que possui o vírus, mas ela não tem estigma com a outra que não faz teste. E é muito mais fácil você conseguir pegar aqui do que aqui, porque aqui a transmissibilidade é igual a quem não tem nada, né?
Então, acho que a gente precisa realmente ir desconstruindo essas ideias para a gente poder levar a discussão não só no preservativo. Com relação, gente, aos rastreios oncológicos, eu trouxe uma fotinha aqui das pessoas que eu atendo no consultório. Não que eu atenda a Daniela Mercury, nada disso, mas o tipo de grupos que eu atendo no consultório, né? Então eu trouxe a Daniela Mercury, eu trouxe a Erika Hilton e eu trouxe Tammy Gretchen, né? E aí, quando a gente pensa nessas pessoas, a gente tem que pensar no órgão que ela possui para eu rastrear. Então, por exemplo, eu vou trabalhar primeiro com a Daniela Mercury. A Daniela Mercury é uma mulher homoafetiva, uma mulher cisgênera homoafetiva. Se ela é uma mulher cisgênera, ela possui mama, colo do útero, intestino, mas ela não tem próstata. Então não tem por que eu pensar em rastreio de próstata para ela em nenhum momento. Os outros rastreios eu vou oferecer normal. Mesmo que ela seja uma mulher lésbica, homoafetiva, bissexual, eu vou oferecer esses cuidados, por quê? Porque ela é susceptível a esse tipo de infecção. Sérgio, mas ela nunca teve penetração por homens, vamos supor. Não sei, nunca perguntei para ela, mas vai que ela nunca tenha tido. Eu vou oferecer a coleta de Papa Nicolau da mesma forma? Essas dúvidas surgem. Ah, Sérgio, mas essa pessoa não tem penetração. Eu vou oferecer um Papa Nicolau para ela porque eu vou ter que romper um ímã. Como é que fica isso dentro do consultório? E aí a gente vai discutir um pouco mais essas particularidades. No caso da Erika Hilton, a Erika Hilton é uma mulher trans. Eu não sei se ela passou por cirurgia ou não, mas ela não vai ter colo de útero, porque ela não tem esse órgão. Mas ela pode ter mama, porque ela pode ter usado hormônio, e aí isso ter feito a mama dela desenvolver. E aí eu vou ter que pensar se vale a pena eu rastrear essa mama ou não. Pode ser que ela não tenha mama. Tipo, nem toda mulher trans vai querer ter mama, né? Será que eu preciso rastrear a pessoa só porque ela é uma mulher trans? Ela vai ter próstata? Toda mulher trans tem próstata. Porque mesmo aquela mulher trans que operou, ela não perde a próstata na cirurgia. A cirurgia da retirada da próstata é uma cirurgia muito grande. Então, ela não é feita junto com a redesignação sexual. Então, a gente não faz retirada da próstata nessa cirurgia. Só que a gente bem sabe hoje que rastrear a próstata também não parece não mudar muito o desfecho de mortalidade, né? A gente faz muito diagnóstico, trata muita gente que não precisaria ter tratado, e na verdade você só aumenta a intervenção. Então, será que é um rastreio que eu de fato deveria pensar para essa paciente, né? E aí, o último eu coloquei o Tammy Gretchen. O Tammy Gretchen, ele fez a retirada da mama, que é a mamoplastia masculinizadora, que algumas pessoas chamavam de mastectomia. Mastectomia é de cirurgia oncológica, tá? Então, a cirurgia que ela chama mamoplastia masculinizadora. Por mais que ela é gender, assim, né? Ela fala masculinizadora, a ideia aqui é, eu estou tirando aquele tecido mamário, tá? E aí eu vou reconstruir essa mama de tal forma que a cicatriz seja discreta e que o mamilo fique mais lateralizado, porque o mamilo do corpo feminino ele costuma ser mais centrado, tá? Se eu tirei a mama, gente, o risco de câncer de mama dessa pessoa vai reduzir muito, tá? Por quê? É a mesma coisa que a Angelina Jolie fez. A Angelina Jolie tinha uma mutação do gene BRCA1, que aumenta a chance dela enormemente de ter um câncer de mama. Ela foi lá, retirou a glândula, só que ela reconstruiu com uma prótese. Então, a chance dela ter um câncer de mama reduziu drasticamente. A mesma situação vai acontecer aqui. Essa pessoa também tirou a mama. Claro que ela talvez não tenha tirado todo o tecido mamário, mas a chance dela ter um câncer de mama já reduziu muito. E se essa pessoa não retirou? A gente vai ter que pensar também, poxa, às vezes essa pessoa ainda tem mama. Então, será que eu deveria oferecer o rastreio para ela? Né? Câncer de colo de útero, a mesma situação da Daniela Mercury. Será que essa pessoa já foi penetrada alguma vez? Será que ela tem relação sexual com pessoas que têm pênis? Será que ela ainda tem colo do útero? Porque ela pode operar e não ter mais colo do útero. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora de eu discutir, tá? E aí eu resolvi separar por tipo de câncer, que eu acho que é mais fácil a gente discutir no caso das pessoas trans. Então, por exemplo, o câncer de mama na mulher trans. O que a literatura tem pra gente? A incidência, gente, é muito inferior à de mulher cis. Tá? Chega a 0,3% a 0,7% quando a gente compara. É bem pouco se a gente for pensar em relação à mulher cis. Mas olha o que acontece quando a gente compara com o homem cis. É de 33 a 46 vezes maior o diagnóstico. Então, o que a gente precisa pensar aqui? A pessoa trans, ela vai ter desenvolvimento mamário quando ela faz uso de estrogênio. Se essa pessoa nunca usou estrogênio, gente, ela não desenvolveu mama com uso de hormônios, essa pessoa tem a mesma chance de ter câncer de mama, provavelmente, que um homem cis. Homem cis não vai no consultório anualmente para ser examinado e nem faz mamografia. A gente vai fazer diagnóstico. Às vezes ele chega com uma nodulação, você palpa, e aí você faz diagnóstico. Mas você não faz rastreio. Então, você, teoricamente, essa pessoa que nunca usou hormônio, ela não precisa de rastreio. Ela precisa fazer diagnóstico se ela tiver alguma queixa mamária,
Por outro lado, a gente também não tem muita certeza como é que fica esse limbo dos primeiros 5 anos de uso de hormônio. Não tem literatura para isso. Mas o que a gente sabe? Os pacientes que fizeram uso por mais de 5 anos, eles costumam ter um desenvolvimento mamário bacana, então chega aí M3, M4, que é um desenvolvimento onde você já tem uma projeção da areola, um desenvolvimento desse tecido mamário, e isso sim pode ser uma das coisas que aumentem o risco para o câncer de mama. Principalmente porque essas pessoas usam doses de hormônio muito altas, tá? E eventualmente isso pode ser um fator de risco. Então, se a pessoa faz uso de hormônio por mais de 5 anos e desenvolveu mama com o uso desses hormônios, o rastreio está indicado. Aí você vai oferecer o exame físico das mamas e, eventualmente, a solicitação de mamografia, a depender da idade do paciente, né? Não é porque eu sou uma mulher trans de 20 anos que eu vou ganhar o exame físico das mamas e mamografia. Eu vou fazer isso na idade de rastreio habitual de uma mulher cis. Deu para entender? Vai ser mais ou menos no mesmo esquema, tá? O limbo que é um problema, porque entre começar a hormonização e dar os 5 anos, a gente não tem uma literatura que sustenta que deveria fazer para todo mundo. Então, o que a gente prioriza? O paciente de maior risco. Vamos supor, a minha mãe teve câncer de mamas com 45 anos de idade. E eu sou uma mulher trans que está usando estrogênio há 2 anos. E eu sou um paciente de mais risco. Então, eu sou um paciente que, teoricamente, talvez o meu rastreio comece mais cedo. Ou eu sou sabidamente portadora de uma mutação genética que favorece um câncer. Legal. Então, você também vai ter um rastreio um pouco mais precoce do que outras pessoas. Mas o que a gente tem é que, após 5 anos de uso do estrogênio, você está indicado a fazer o mesmo rastreio de uma mulher cis. E aí, quando é um homem trans? No caso do homem trans, lembra, se a pessoa tirou a mama, gente, não tem indicação nenhuma de ficar fazendo rastreio ali. Você pode examinar na consulta, mas não vai trazer nenhum benefício você ficar pedindo mamografia para essa pessoa. Lembra que o homem cis nem examinar a mama examina, tá? É só quando aparece a queixa, tá? Mas se essa pessoa não tirou a mama, gente, o cuidado é igual ao da mulher cis. Então, quando essa pessoa faz 40 anos de idade, o exame de mama passa a ser anual e a mamografia, a partir dos 50, passa a ser uma orientação de ser feita bienalmente, tá? Então, se não tirou a mama, rastreio igual ao da mulher cis. Se tirou a mama, não tem necessidade de rastreio. Você pode individualizar o caso, mas rastrear não tem necessidade. Quando a gente fala de câncer de colo de útero, gente, nós temos literatura com mulheres lésbicas, tá? E o que essas literaturas já mostravam pra gente? Que mesmo a mulher lésbica que nunca teve uma penetração peniana, tá? Mas já teve outras penetrações vaginais por brinquedo sexual, dedo, instrumentos, ela também tem risco de ter lesão displásica do colo. Então ela também tem chance de ter uma lesão do HPV, que vai virar um câncer no futuro. Então toda mulher que já teve uma penetração vaginal tem indicação de coleta de citologia. Qual que é a grande dificuldade aqui? Será que é fácil eu passar um espéculo num homem trans? Será que esse homem trans tem um trofismo vaginal suficiente para eu conseguir coletar uma cito? Será que dá para passar um espéculo? Porque às vezes a penetração aconteceu por um dedo. Como é que eu vou passar um espéculo para fazer a coleta dessa pessoa? Então a gente vai considerar alguns pontos. Se essa pessoa for passível de exame físico, ela já tiver tido uma penetração, você vai oferecer. Porque o risco dela ter tido uma lesão de colo pode acontecer. Com relação a paciente que não consegue, ou paciente, desculpa, que não consegue ser submetido ao exame físico, ou por vergonha, porque não quer expor aquele corpo, medo de preconceito, ou porque ele até colocou ali, posicionou para coletar, mas não tem como eu passar um espéculo, hoje existe a possibilidade de você fazer a autocoleta do HPV. O HPV, ele tem vários subgrupos, tem subgrupos que são oncogênicos e subgrupos que não são oncogênicos. Eu estou preocupado quando eu faço coleta de citologia com um grupo que dá câncer. O outro grupo não importa para gente. Então você colhe o PCR desse HPV, que é uma cotonete que o paciente introduz no canal vaginal, roda e tira. E aí, se essa cotonete vier com HPV de alto grau, quer dizer, um HPV que tem mais chance de evoluir para um câncer de colo do útero, aí esse paciente precisa ser rastreado. Então, seria uma das formas de a gente tentar triar essa possibilidade. Qual que é o grande problema disso? Não tem exame de HPV no SUS. Então, a gente teria que oferecer para o paciente fazer isso particular. Aqui em Ribeirão, esse exame fica em torno de 150 a 200 reais. Qual que é a vantagem? Ele faz uma vez a cada 5 anos. Então, se vem negativo, ele não tem nem necessidade de ficar sendo submetido a exame ginecológico nos próximos 5 anos. Porque você está protegido. Mesmo que ele entre em contato com um HPV de alto grau nesse período, esse HPV não vai ter tempo suficiente para desenvolver uma lesão neoplásica. Então, a gente não orienta repetir antes de 5 anos. Segundo ponto, rastreio de HPV-DNA só é indicado para quem tem mais de 30 anos de idade. Porque as pessoas com menos de 30 anos, elas podem ter o HPV, mas elas têm uma chance de clearance muito grande. Elas eliminam esse HPV com mais facilidade. Então, não tem indicação de fazer quando você tem menos de 30 anos de idade. A indicação é fazer a partir dos 30 anos de idade.
tá? A OMS já recomenda que a coleta do HPV deveria ser a triagem inicial, tá? De qualquer pessoa que tem vulva e vagina. A gente aqui no Brasil ainda coleta citologia, mas o mundo já está caminhando para coletar só o PCR do HPV, tá? O que a gente vai levar disso tudo, então? Se o meu paciente já teve relação penetrativa, é possível fazer o exame? Faça a coleta, ofereça pelo menos, né? Não consigo fazer o exame, Sérgio, oferece a autocoleta como uma opção. Se o exame vem negativo, tudo bem, vamos deixar isso para um outro momento. O exame veio positivo, aí a gente vai precisar discutir a investigação. Outro ponto positivo da autocoleta. A testosterona, gente, ela atrofia muito o canal vaginal. E a celularidade que a gente faz da citologia fica muito prejudicada. Às vezes você posiciona o paciente, passa o espéculo, coleta cito, manda para o laboratório e ele vem assim, tipo celular, insatisfatório. Não serviu para nada. Aí você vai ter que passar de novo o espéculo naquele paciente e coletar de novo. Então, qual que é a dica do Sérgio? Homem trans, foi no seu consultório, está fazendo uso de testosterona, vai colher cito, estrogeniza essa vagina primeiro. Depois você marca essa coleta. É até legal para você já ir preparando essa pessoa para a possibilidade de exame caso ela vá fazer. Tá? Então você estrogeniza aí por 20 dias, mais ou menos, e aí depois você marca uma coleta para essa pessoa, porque aí você não vai perder celularidade nesse exame. Tá? Tinha pitado aqui para mim, acho que alguém mandou perguntas aqui. Vocês querem que a gente discuta agora? Ou a gente deixa para o final? Se você preferir, a gente pensou em discutir tudo depois. Então tá. Então vou continuar e depois a gente volta na discussão. Pontos importantes, tá? Eu sou uma pessoa que, assim, exame físico, para mim, não é uma coisa de rotina em ginecologia. Você não tem que posicionar a tua paciente mulher cisgênera heterossexual todas as vezes que ela vai no médico, arrancar a roupa dela e ficar examinando peito e vulva, tá? Exame físico, gente, ele tem que ser direcionado para o que a gente quer identificar. Então, ou o paciente trouxe uma queixa e você vai ter que examinar ele por conta dessa queixa, ou o paciente vai fazer algum rastreio e você vai identificar esse rastreio, tá? Nenhuma sociedade recomenda exame rotineiro ginecológico para ninguém, tá? Essa coisa do tipo assim, eu estou em coleta trienal, mas nos outros anos eu preciso passar um espéculo para ver se está tudo bem, isso é balela. Não existe literatura nenhuma que sustenta você ficar fazendo exame físico de uma mulher cisgênera heterossexual todo ano, tá? Parêntese. Preciso fazer isso então para a população da diversidade sexual? Que muitas vezes já vai ter uma dificuldade enorme de expor aquele corpo na consulta. Qual que é a necessidade de eu oferecer, por exemplo, um exame pélvico para um homem trans assintomático, que está com seus rastreios em dia? Curiosidade minha só. Então, assim, não é para fazer. Você pode oferecer, porque tem paciente que vai na consulta e fala assim, mas o doutor nem me examinou, o enfermeiro nem me viu. Se a pessoa se sente, sei lá, menos atendida por conta disso, se você quer, ela quer que você examine, tudo bem. Mas isso não vai te trazer benefício nenhum, e nem para aquela pessoa. É só para deixá-la mais tranquila. A mesma coisa para a gente. Não vai mudar em nada a gente examinar aquela pessoa fora do período, tá? Então, gente, eu tive muita resistência para começar a entender isso daqui, mas hoje eu sou uma pessoa que eu penso assim, olha, vai modificar eu te examinar? Se não vai, eu vou te examinar simplesmente para expor teu corpo. Se não tem necessidade, não tem por que fazer isso, tá? E eu trouxe aqui a literatura porque eu acho que as pessoas às vezes acham que isso é coisa da cabeça da gente. Mas, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, o Colégio Americano de Médicos, a Sociedade Americana de Medicina de Família, a Sociedade Americana de Oncologia Ginecológica e o Task Force. Todos eles estão falando a mesma coisa, que não tem evidência de ficar examinando se não tiver necessidade. Então, acho que isso a gente já pode levar para a vida. E não é só para a pessoa da diversidade, é para qualquer pessoa que tem vulva e vagina. Exame físico é para investigar uma queixa ou para fazer rastreio. Se eu não vou fazer nenhum nem outro, não tem por que fazer, tá? É só para você ficar tranquilo, o seu paciente fica tranquilo. Então, acho que é uma coisa que a gente já pode ir levando para a vida. Nós estamos falando de pessoas trans, então eu trouxe a questão do câncer de próstata, que eu acho que a gente talvez eventualmente vá atender uma mulher trans. Então lembra que toda mulher trans tem próstata, independente dela ter feito cirurgia ou não, mas lembra que o rastreio de próstata não é indicado nem pelo INCA mais. Então, assim, apesar de a gente ter Novembro Azul, que deveria estar mais preocupado com doença cardiovascular, que é o que de fato mata homem, ou acidente de trânsito, consumo de substância, do que ficar falando de próstata, né? Então, assim, gente, o que a gente tem na literatura sobre próstata e homens trans? A chance de câncer de próstata em trans é muito pequena, tá? Só que existe. Mas existe em quem? Normalmente no homem trans que começou a hormonização mais tarde. É aquele homem trans que provavelmente já tinha uma lesão precursora dentro da próstata e depois que ele começou, aquilo só evoluiu, tá? Normalmente, se a gente for pensar,
prescrever estrogênio para essa pessoa seria quase benéfico para a próstata, porque vai diminuir as hiperplasias. Então é interessante, tá? Mas existem alguns casos. Então o que a gente tem de recomendação hoje que é baseado em opinião do especialista, tá? Se você tem risco, discuta. E aí você começa aos 50 anos de idade com PSA e TOC. Se você não tem risco, um abraço. Espera aparecer a queixa. Se a queixa surgiu, você investiga, tá? E um outro câncer que eu trouxe é o câncer anorretal HPV dependente, tá? Então, a gente não tem esse rastreio no SUS, tá? Só para começar essa conversa, né? Ele é um rastreio que ainda precisa de mais literatura, mas ele tem se mostrado muito promissor, principalmente em alguns grupos. A gente sabe que as pessoas que convivem com HIV, elas têm muito mais chance de evoluir para um câncer retal quando elas entram em contato com o HPV. Então, identificar um exame que possa fazer um rastreio para essa situação é muito interessante, porque você trata a lesão antes dela virar um câncer, tá? E isso vem sendo estudado em alguns lugares do mundo e algumas sociedades já recomendam que seja feito a citologia anal, igual a gente faz a citologia do colo. Só que a gente faz a citologia do canal anal e envia esse material para rastrear lesões precursoras do câncer anorretal. Se a pessoa desenvolve uma lesão, ela vai para o prócto, lá ela faz uma avaliação que é a anoscopia de magnificação, e aí, identificando a lesão, você destrói ela, ou você biopsia, dependendo da lesão. E aí, você consegue reduzir a incidência de câncer anorretal. Mas ainda, é uma indicação que ela precisa ser melhor estudada, tá? Tem um grupo americano que eles fazem, acho que ele é um trial, na verdade, americano, que eles já estão em estão em ensaio clínico fase 3, se eu não me engano, sobre testagem e tratamento. E eles reduziram muito a incidência de câncer de colo retal nessas pessoas HPV dependente. Então, é uma coisa que é muito promissora. Se o nosso paciente tiver condições de fazer essa coleta, ou ele tiver indicação de profissionais na região que o façam, é legal discutir, tá? E aqui eu incluo os homens que fazem sexo com homens, porque eles, apesar das mulheres também fazerem sexo anal, a prevalência do câncer de colo retal HPV dependente nessa população é muito superior na mulher que também faz sexo anal receptivo, tá? Sérgio, só mais um comentário. Questão de terminologia só. Questão de pessoas que convivem. Quando eu convivo, é quando o meu parceiro tem HIV ou minha parceira tem HIV. A pessoa vive com HIV. É a pessoa que está com vírus. Conviver são as pessoas que convivem com essa pessoa. É isso, as parcerias, família, que é uma lógica de conviver com alguém que tem HIV. Agora, se eu tenho vírus, ou seja, HPV, HIV, hepatites, eu vivo com HIV ou hepatites. Excelente. De conceito. Beleza. Então, gente, essas discussões acho que é para a gente pensar mesmo no que a gente pode oferecer. E, mais uma vez, não limite simplesmente ao que você tem acesso. Eventualmente, a pessoa ela pode estar recorrendo a algumas situações onde ela pode pagar essas investigações. Então, se a pessoa às vezes tem condições, não deixa de oferecer. Tá? Eu acho que a gente precisa ampliar. Eu acho que deveria estar dentro para todo mundo, mas a gente sabe que existe uma dificuldade de construção de política pública, que, principalmente para a população trans, né? Bom, falar um pouquinho sobre saúde sexual. A gente já falou sobre ISTs, então eu vou falar um pouco sobre gravidez e planejamento familiar, tá? Porque é muito comum que populações da diversidade sejam privadas dessa discussão dentro da consulta. As pessoas acham que muitas vezes, por ser da diversidade, essa pessoa não tem risco de gravidez ou ela não tem desejo de constituir família. E isso não é uma verdade. Então, gente, primeiro ponto, quando a gente fala em contracepção, eu não falo só de prevenção de gravidez, mas eu falo sobre controle de sintoma do ciclo ovulatório, então TPM, ovulação, cólica. Eu falo de sangramento. Então, contracepção, ela tem várias indicações. E é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente vai atender pacientes que não têm risco de gravidez, mas têm indicação de contracepção. Então, vale a pena conversar nesse sentido com essas pessoas também. E como é que a gente pode começar essa discussão? Primeiro ponto é tentar identificar qual é o objetivo da prescrição. Se for para prevenção de gravidez, gente, você pode discutir qualquer método contraceptivo, né? Inclusive métodos baseados em comportamento, porque a pessoa só quer prevenir gravidez. Agora, se essa pessoa quer reduzir volume de sangramento, quem faz isso são os métodos hormonais. Então, a prescrição de métodos hormonais contraceptivos vão fazer com que haja diminuição do volume de sangramento. E aí, cada um vai ter sua particularidade. Agora, se a pessoa quer reduzir TPM, sintoma de ovulação, a gente precisa discutir outros tipos de método. Por quê? Nem todo método hormonal vai inibir o eixo. Alguns métodos só reduzem esse volume de sangramento.
Então, eu preciso conhecer isso para saber o que eu vou ter que discutir com esse paciente. Sempre checar se existe alguma contraindicação absoluta, que basicamente é câncer de mama e gravidez. E se não tem nada disso, existem programinhas que a gente baixa no celular, que você vai ver, colocar lá as características do seu paciente e vai falar, esse paciente pode usar isso, que são os critérios que a gente tem hoje do CDC e da OMS. Cuidados que a gente tem que ter com essa população. Manipulação pélvica. Será que meu paciente está disposto a ficar colocando um anel vaginal, a ser submetido a um exame ginecológico para colocar um DIU? Às vezes não está. Então isso precisa ser levado em consideração. E no caso dos homens trans, lembrar que eles podem estar em uso da testosterona. E, eventualmente, você pode aumentar muito o risco cardiovascular dependendo da contracepção que você vai oferecer para ele. Então, é legal você pensar em uma contracepção que vai causar menos evento cardiovascular para aquela pessoa, tá? Mas é importante a gente ter uma noção geral para poder discutir isso. E aí vem aquela pergunta, mas, doutor, eu uso testosterona e não estou menstruando. Eu tenho que me preocupar com gravidez? Claro que tem. Porque testosterona, gente, não é método contraceptivo. Por mais que a paciente ou o paciente que usa testosterona, porque hoje a gente tem uma leve enorme de mulheres que usam testosterona aí também, né? A torta é direito. Essas pessoas param de menstruar, não é porque está inibindo o eixo, é porque o endométrio não está proliferando. E, eventualmente, essa pessoa pode ter um escape ovulatório e engravidar. E aí a gente entra numa discussão que é a gestação não planejada nessa população. Mas, eventualmente, eu vou ter pacientes que vão querer engravidar. E aí, o que essas pessoas podem recorrer para discussão de gestação? Primeira coisa, né, gente? Discutir qual que é o melhor momento para essa pessoa engravidar. Orientar ela que podem ser realizados procedimentos paralelos, que a gente fala que são aqueles que não são por reprodução assistida, e alguns até clandestinos, né? Onde você compra ali uma doação de sêmen, onde você faz uma autoinseminação com a tentativa de gravidez. Só que esses tipos de práticas, embora elas não sejam proibidas, elas têm riscos. Você pode ter um risco biológico de adquirir um IST, você pode ter riscos jurídicos envolvendo essa prole no futuro, e você pode, inclusive, ser submetido a quadros de violência, estelionato, extorsão. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes o casal está tão desesperado para ter um filho que ele não pensa nos riscos dessas práticas, tá? E aí lembrar que se eu sou um homem trans que faz uso da testosterona, eu preciso suspender esse método, a testosterona, de 3 a 6 meses antes de começar a tentar engravidar, tá? Para que eu consiga ter ovulações naturalmente e que essa testosterona faça uma depuração do meu corpo também, tá? Porque existe risco de você engravidar em uso da testosterona. E lembrar, gente, que a gente precisa oferecer reprodução assistida. Aqui em Ribeirão Preto, o HC, ele reconhece essas pessoas e ele acolhe os casais homoafetivos e transexuais para esse tipo de prática. Então, se o casal trans quiser, por exemplo, assim, eu vou começar a minha hormonização. Eu sei que a minha hormonização, eventualmente, pode atrapalhar a minha fertilidade. Então, eu posso congelar meus óvulos ou meu espermatozoide para utilizar no futuro antes de começar a usar o hormônio. Isso é uma forma de você garantir que essa pessoa possa ter uma prole lá na frente, né? Mas você também pode congelar, por exemplo, óvulos depois que você começou a terapêutica hormonal. Você suspende 3 a 6 meses e depois você marca para fazer o seu congelamento. Isso é possível. Sérgio, eu não quero usar os meus. Eu posso usar de doador? Claro que pode. Hoje em dia é permitido você usar doador anônimo ou um doador da sua família, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou um homem trans e sou casado com uma mulher cis. E aí, nós dois temos útero. E aí, minha mulher cis quer engravidar. Se eu tiver um doador de sêmen da minha família, essa pessoa pode doar esse sêmen para minha parceira. E aí vai ser feita reprodução assistida e a minha parceira vai gerar um embrião que tem a minha genética e a dela, tá? Claro que tem todas as limitações que envolvem esse tipo de prática, né, gente? Mas são possibilidades que elas vêm ampliando a possibilidade dessas pessoas em terem família. O congelamento de tecido gonadal, ele ainda é experimental. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma mulher trans que vou tirar o útero e ovário. Eu poderia congelar esse ovário para inserção futura, para implementação futura, ou até para germinação em laboratório dos meus óvulos. Mas isso ainda é experimental. Para quem que eles têm oferecido isso a título experimental? Basicamente, pessoas com risco oncológico, tá? Então, pessoas que passam por questões oncológicas, às vezes eles oferecem o congelamento de tecido para no futuro fazer a inserção. E aí, lembrar que existem várias técnicas que são possíveis para essas pessoas hoje engravidar. Então, por exemplo, se eu não tenho um gameta, eu posso recorrer à doação desse gameta. Ou de forma anônima, onde eu escolho as características, ou de um doador de até 4º grau da minha família. Então, quem que é 4º grau, por exemplo, no caso de um homem trans? Irmãos, pai, filho, tio, primo. É bastante gente. Se tiver alguém que topa ali ajudar, tá tudo certo. E é uma doação, gente, altruísta. Essa pessoa não pode exigir direito de paternidade no futuro, tá? Concessão temporária de útero é a antiga barriga de aluguel. A pessoa ela vai gestar por alguém.
Então, essa pessoa, ela vai poder gerar, mas ela não vai poder ser a doadora de óvulos ou a doadora de espermatozoide daquela pessoa, tá? Então, por exemplo, ela vai gestar pelo casal de irmãos. Ela tem um irmão e o irmão é casado com outro homem, por exemplo. Então, ela vai gestar por esse casal. Então, ela está cedendo o útero por um tempo, tá? Por isso que chama concessão temporária de útero. O que mudou na lei é que agora essa pessoa não pode mais ser a doadora de óvulos, tá? Então, quem doa o útero não pode doar óvulos. Se for usar o óvulo de alguém daquela família, tem que ser de outra pessoa. Gestação compartilhada é a gestação que ocorre entre pessoas que possuem útero. Então, por exemplo, vamos pensar num casal de mulheres lésbicas. Pode ser que essas mulheres, uma queira gestar, mas ela quer gestar com o embrião da outra. Então, você faz o embrião com o óvulo dessa e coloca no útero dessa. Isso pode ser feito, por exemplo, um casal de homem trans com mulher cis. Você pode pegar, por exemplo, o óvulo dessa, fazer o embriãozinho com o espermatozoide, colocar no útero dele, ou o contrário. Eu posso captar um óvulo dele, pegar um espermatozoide da família dela e colocar no útero dela. Tá tudo certo. Tá? Isso tudo hoje é permitido. E existe uma outra modalidade que eu coloco aqui por causa da diversidade sexual, que é o co-parenting, que são pessoas que são vínculos de amizade, na maioria das vezes, mas que não querem ter relação sexual, mas elas querem ter filhos, porque elas não encontraram ninguém, ou porque elas entendem que aquele relacionamento poderia gerar um cuidado legal com uma outra pessoa. Então você vai lá, como duas pessoas com uma parceria, sem ser um relacionamento, e define, olha, a gente quer ter um filho. Aí você vai lá, faz a inseminação com a fertilização in vitro, né, o AICSI, e aí essa pessoa gesta e o casal vai ser pai e mãe, mas eles não são um casal, tá? Isso é possível hoje também, né? Eu acho que eles estão entendendo que existem várias conformações de família, né? Então acho que a tendência vai ser cada vez mais a gente poder abrir esse leque aí. Ô, e a gente já Sérgio. pensou aí? Ah, não, eu vi que é resolução da CFM, né? Eu ia perguntar se essas possibilidades são todas no Brasil. São todas brasileiras. Aí ali é tudo diferente, viu, Elias? Cada país tem uma legislação diferente. Vocês querem ver uma coisa absurda? A Itália. A Itália não permite congelamento de embrião. Tem gente que vem da Itália para o Brasil para fazer aqui, porque não dá para fazer lá. Né? Cada país tem uma regra. Tem países que são super flexíveis, tem países que são super retrógrados, que nem a Itália. É muito louco. Pra vocês terem noção, a Suíça não permitia práticas de reprodução para pessoas homoafetivas até o ano passado. E a Suíça, né? O Brasil é desde 2017, tá? Nós não estamos tão na frente da Suíça assim, mas é recente. Tanto que vocês devem ter visto na reportagem recente, assim, primeiro casal gay com filho, sabe? Isso tudo é muito recente, né? Para vocês terem noção, a resolução que fala que incluiu trans de verdade, a gente podia fazer, mas não estava incluído. O que incluiu de fato no texto foi em 2020. Então, assim, é muito recente, né? Se a gente for pensar. E aí, vamos supor que essa pessoa engravidou. Aí vem o pré-natal. E acho que esse é um papel de todos nós, né? No acolhimento aí. Primeiro ponto não é porque a pessoa é trans que mudou a classificação de risco do pré-natal dela. Tá? O que vai definir a classificação de risco, se é baixo, risco habitual ou alto risco, gente, é o fato da pessoa possuir ou não patologias que definam isso. Não é o fato da pessoa ser trans. Então não é, mas é um homem trans seguindo no meu posto, a gente não segue aqui porque é trans. Tem que seguir. Você só vai encaminhar para lá se ele for hipertenso, diabético, se ele tiver outras condições que indiquem esse segmento. Por quê? Porque exame que a gente vai fazer no pré-natal, avaliação de peso, pressão, ganho de peso mesmo que o paciente vai ter, né? As medicações que a gente prescreve, polivitamínico, não muda. É o mesmo cuidado que a gente vai oferecer para qualquer outra pessoa que tem útero, tá? O que a gente geralmente discute é pensar no serviço que vai melhor acolher essa pessoa lá na frente. Porque não é todo hospital que está preparado para acolher uma pessoa trans, infelizmente. Você treina equipes, mas você não consegue evoluir na qualidade de alguns hospitais. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a Mater hoje ela tem um protocolo de acolhimento para as pessoas trans. Nunca chegou nenhum trans lá parturiente, mas pode chegar a qualquer momento. Então você tem que ter alguma equipe preparada para isso, né? Até com a questão de toque, quarto, respeitar escolhas desse paciente. Você vai ter que discutir as questões legais de registro e DNV, porque infelizmente ainda existem diversas coisas que a gente precisa discutir aqui, né? Vamos voltar lá naquela questão do casal que está tentando engravidar. Se ele faz qualquer procedimento paralelo, infelizmente, só vai sair da maternidade com o registro dessa criança a pessoa que pariu. Então, a única pessoa que vai sair lá na carteira de certidão de nascimento e na declaração de nascido vivo é o parturiente.
tá? A outra pessoa não sai. Isso é super preconceituoso, né? Porque se a gente for pensar, quem me garante que o marido da mulher cis é o pai? Mas aqui não pode. Lá não tem essa restrição, né? Outro ponto que acontece é que, se você fizer por reprodução assistida, como você tem uma documentação que o casal procurou atendimento, aí sim, aí esse casal já sai com toda a documentação feita da maternidade. Então a DNV vai sair com o parturiente, mas a certidão de nascimento já sai com o nome do casal, tá? Independente do gênero do casal. Então isso já é uma facilidade, uma coisa que a gente geralmente discute. O que eu falo muito aos pacientes, o que você vai gastar, às vezes, para fazer reprodução assistida, pensando que você não é infértil, tá? Às vezes é o que você vai gastar de advogado depois para registrar teu filho. Então, pensa qual que vai ser a melhor forma de você conduzir isso. Porque as duas formas podem ter problemas, né? Eu acho que a gente mitiga problemas se você fizer conforme a lei fala, tá? Às vezes fica mais fácil, né? Discutir via de parto, né, gente? Imagina, eu sou um homem trans e eu tô caindo no hospital universitário. Eu sei que lá vai ter aluno, residente, contratado, professor, e às vezes vai ter 3 pessoas querendo me examinar ao mesmo tempo. Poxa, eu sou um homem trans, eu já não queria ser examinado nem na consulta ginecológica, eu vou ser examinado por toda uma equipe toda hora? Ah, eu não quero, eu quero cesárea, então. Tá bom, eu não quero ser examinado, tudo bem. A gente precisa discutir quais são as necessidades desse casal. Quais são os cuidados que a gente vai ter que ter? Cada vez mais a gente vem discutindo que essas intervenções de parto elas não são nem um pouco benéficas, né? A gente nem precisa ficar examinando tanto o paciente quanto a gente imaginava que precisava no passado, né? Então, as evidências já até colocam, a OMS mesmo tem um novo partograma, que ela comenta que a gente deve trabalhar no P95. Então, você começa ali a evolução do trabalho de parto, tá com 6 centímetros, o próximo toque é daqui 6 horas. Não é para ficar tocando de 2 em 2 horas, igual fazia antigamente. Você não vai definir parada da dilatação, intervenção, quando você não precisa. Porque a evolução eutóxica nem sempre depende do seu exame físico. Tá? Na verdade, não depende, né? Então, assim, acho que isso já é uma coisa para a gente levar para esses casais também. Será que eu preciso ficar em cima o tempo todo desse casal, expondo aquele corpo, né? Com relação à amamentação, essa pessoa vai ter um bebê. Será que ela vai querer amamentar depois? Ou será que essa pessoa que está parindo tem uma parceria que gostaria de amamentar? Uma mulher trans ou uma mulher cisgênera que não gestou? Então a gente precisa discutir essas questões durante o pré-natal, né? E lembrar que precisa discutir contracepção também, principalmente depois do parto. Porque se aconteceu, e principalmente quando ela não foi planejada, o risco de acontecer de novo existe, né? Então a gente precisa lembrar que esse cuidado tem que fazer parte. São poucos levantamentos, eu trouxe esse dado de um levantamento americano, que foi uma pesquisa online, e ele identificou que 24% dos homens trans engravidavam em uso da testosterona, porque eles achavam que a testosterona era um método contraceptivo. 1/5, 1/4, é muita gente, né? Então a gente precisa orientar, e é nosso papel aqui discutir contracepção quando essa pessoa não deseja a gravidez. E se ela desejar, lembrar de suspender antes. Olha que interessante esse primeiro dado, 44% teve parto com profissionais não médicos. Por que será que isso acontece? Eu falo que a medicina aqui a gente erra bastante, né? Porque a gente adora um consultório onde você vai ter um atendimento por vez, fica todo mundo sentado naquela sala cor-de-rosa, lá esperando o atendimento, aí chega um homem trans gestante no meio desse grupo todo. Ele não vai querer se expor nesse sentido. E aí o que acontece? Lá nos Estados Unidos, algumas dessas pessoas recorreram para o Natal domiciliar. A pessoa ia até a casa dela, no lugar onde ela está se sentindo segura. Ela era examinada com respeito, dignidade, num ambiente por pessoas que ela confia. E ela saía dali tudo bem. Na hora de ter o parto, às vezes ela até ficava em casa, porque ela sabia que a hora que ela chegasse no hospital, ela ia ter que dar documento, ficar se justificando, fazendo um monte de outras coisas que só gerariam mais problemas. Quem foi para o hospital optou por fazer cesárea, porque talvez expor menos aquela situação. Então, gente, a gente precisa entender qual que é a demanda do nosso paciente e trabalhar com ele de uma forma muito singular, né? Promovendo um projeto terapêutico muito singular para aquela pessoa. Porque cada um vai ter uma demanda diferente. A gente não sabe qual vai ser a do nosso paciente. E lembrar que se eu estou numa maternidade, um homem trans é interna, se ele tem uma identidade masculina, o correto é chamar ele de pai. Da mesma forma que se chega uma mulher trans à maternidade e ela está acompanhando qualquer outra pessoa, ela é a mãe. Não interessa que outra pessoa também talvez seja uma mãe, tá? Isso é importante para que a gente conduza a questão aí. Lembrar que a amamentação pode ou não ser um desejo dessas pessoas, então a gente também precisa conversar, e que a gente pode induzir a lactação. Existem diversos protocolos, eu trouxe aqui só o de Newman Goldfarb, que é o que a gente mais utiliza, né? Ele é um protocolo bem antigo, ele introduz você a trabalhar com doses altas de progesterona e estrogênio,
você faz o estímulo da sucção depois de um tempo de treinamento e você inicia uma medicação que vai aumentar a produção de prolactina. E aí, quando a criança chega até essa pessoa, a gente suspende os hormônios ou reduz bastante essa dose, porque às vezes você não vai poder tirar esse hormônio da pessoa trans, e você mantém a medicação para fazer a produção de prolactina e mantém a sucção do bebê e a ordenha, porque às vezes isso vai gerar a injeção do leite. Lembrando que às vezes que a produção, mesmo sendo ínfima, gente, eventualmente pode ter muito benefício à amamentação. Não é só alimentação, né? A alimentação está relacionada à produção de anticorpo, ela está relacionada ao contato de flora, o próprio vínculo dessa pessoa com aquela criança, tá? Então é muito importante. Fora a questão, por exemplo, assim, de algumas pessoas, por exemplo, uma mulher trans que queira amamentar, é um vínculo super feminino. E às vezes para aquela pessoa isso pode ser muito importante. Então a gente precisa conhecer essas possibilidades para poder oferecer quando necessário. E por fim, acho que outros cuidados que a gente precisa discutir são as questões relacionadas à saúde mental, né? Primeiro ponto não associe a pessoa ser LGBT com ela ter problema de saúde mental. Isso é o maior erro que existe. Algumas condições clínicas, como ansiedade social, fobias específicas, depressão, são mais prevalentes nessa população, mas não é porque ela é LGBT, é por conta de um esquema que a gente conhece como estresse de minoria, tá? Essas pessoas, elas crescem dentro de um ambiente extremamente estigmatizante, né? A sociedade quer extinguir essas pessoas, e aí você cresce com aquele conflito interno de existência, e isso gera conflitos de ansiedade, gera sintomas depressivos. Então, a gente precisa trabalhar esses acolhimentos com essa população e sentir as demandas. Pacientes que precisam de avaliação específica têm que ser encaminhados para os CAPs, né? Isso, infelizmente, tem outro jeito. E existem outras situações que vão demandar saúde mental que não tem nada a ver com, eventualmente, problemas relacionados à ansiedade ou depressão. Por exemplo, a pessoa trans que demanda cirurgia, ela tem que passar por um processo de afirmação psicológico. Não para dizer que ela é trans, mas para dizer que ela está preparada para passar por um momento cirúrgico, tá? E uma coisa que a gente sabe o uso de hormônio pela pessoa trans normalmente melhora sintomas de ansiedade e depressão, porque favorece a diminuição daqueles sintomas de disforia que algumas pessoas podem ter com relação ao próprio corpo. Outra coisa importante a gente de avaliar é sempre o comportamento de risco. Eventualmente, na nossa consulta, a gente pode identificar situações que precisam ser modificadas ou, pelo menos, orientadas quanto ao risco, né? A gente precisa identificar risco de suicídio e risco de depressão. Adolescente trans é o adolescente que mais se mata. Então, a gente precisa identificar essas situações, avaliar, eventualmente eu atender um homem trans que é um adolescente que não vai poder usar hormônio ainda, mas que eu posso suprimir a menstruação dele de alguma forma, porque aquilo pode ser extremamente disfórico para ele, né? Avaliar suporte econômico, tá? Essas pessoas são expulsas de casa. Geralmente elas estão à margem da sociedade, não conseguem emprego. Como é que ela está se sustentando? E avaliar sempre redes de apoio. É essencial que a gente avalie onde essa pessoa está inserida e quais são os alicerces que ela tem para poder se estabilizar dentro do contexto social, tá? E por fim, eu vou comentar só sobre o processo transexualizador bem por cima, tá? Então, o processo transexualizador, gente, ele é o conjunto de medidas que existem no SUS hoje para a realização da transição de gênero, ou afirmação de gênero, que seria o mais correto, né? Só para vocês terem noção, até 1997 não era possível operar ninguém no Brasil. Qualquer medida que envolvesse modificação corporal era entendido como uma cirurgia mutiladora, e eu podia perder o CRM por conta disso. Em 97, a resolução 1482 do Conselho Federal de Medicina liberou que essas cirurgias pudessem ser feitas. E elas só foram incorporadas ao SUS em 2008, tá? Com caráter experimental ainda. Então, quem podia fazer cirurgia nessa época era só centro universitário, a título de experiência. Em 2010, o Conselho Federal de Medicina, ele entendeu que a cirurgia da mulher trans não era mais uma questão experimental, ela já estava muito bem delineada na literatura e ela poderia ser realizada fora dos ambientes universitários. Em 2013, houve a expansão do acesso aos atendimentos dessas pessoas, então, até 2013 existiam pouquíssimos centros no Brasil, porque eles eram centralizados nas capitais. Hoje você pode ter um ambulatório trans em qualquer lugar do Brasil, né? Então você pode atender na atenção primária, na atenção secundária, tá? E em 2019, o Conselho Federal de Medicina ele mudou um pouquinho as regras do processo. Então, até 2019, você podia começar o processo cirúrgico a partir dos 21 anos de idade, cirurgia e hormônio aos 18. De 2019 para cá, ele permitiu que o médico pudesse prescrever hormônio a partir dos 16 e promovesse cirurgia a partir dos 18 e reduziu o segmento psicológico e hormonal para 1 ano. Antigamente era 2. O SUS ainda é 2, tá, gente? Porque ele segue a portaria do Ministério de 2013. Pontos importantes da mudança de 2019 também. O CFM autorizou que o médico pudesse realizar bloqueio hormonal na adolescência.
desde que essa pessoa estivesse dentro de um ambiente universitário. Então, por exemplo, se eu tiver uma pesquisa com trans adolescentes para avaliar, por exemplo, massa óssea, eu posso bloquear o trans adolescente para que ele não adquira os caracteres do gênero que ele nasceu. E ele consiga desenvolver os caracteres do gênero almejado a partir dos 16 anos de idade. Tá? Então, isso hoje é uma possibilidade, só que, infelizmente, são pouquíssimos centros que ainda fazem isso. Então, só organizando, quem que pode fazer? A pessoa que tem uma incongruência bem documentada, então, conversa. Poxa, história de vida já tratando dessa questão, é assim desde sempre. Beleza. A pessoa tem capacidade de entender os riscos e os benefícios dessa terapêutica? Ela tem idade superior a 16 anos ou 18 para cirurgia? Beleza. Então ela está autorizada a fazer. Só a título de curiosidade, tá? A mulher trans, ela faz uso de estrogênio e ela usa medicações antiandrogênicas para controlar o efeito da testosterona. O problema do estrogênio é que quando ele passa no fígado, ele aumenta um monte de coisa ruim. E isso traz alguns malefícios. Então, ela aumenta o risco de trombose, ele pode aumentar a chance de AVC, ele pode, inclusive, aumentar o risco de câncer de mama, que foi uma coisa que a gente já discutiu, né? Os caracteres da mulher trans, ele costuma aparecer no primeiro trimestre até o final do 6º semestre. Mas o pico de aquisição dos caracteres vai acontecer por volta do 2º ano da medicação. E isso é uma coisa que a gente precisa conversar muito com o paciente. Por quê? Ele vem na expectativa de que a hora que ele começa a usar o hormônio, ele vai conseguir adquirir caracteres do dia para a noite. Ele fala assim, a turma não está funcionando, está demorando muito. E demora. Porque se você quiser acelerar esse processo, você começa a aumentar riscos. Então a gente não aumenta a dose, não é porque a gente não quer que a pessoa ganhe caracteres, mas ela precisa ganhar de acordo com uma dose segura. Por isso que não recomendamos, por exemplo, ficar usando injeção, ficar usando gel de qualquer jeito, adesivo, porque essas formulações são formulações que, embora dão uma certa característica, se a minha mama cresce mais rápido, elas estão associadas a mais risco cardiovascular. Então a gente tem que trabalhar sempre orientando o paciente a não fazer automedicação, tá? 80% das mulheres trans no nosso ambulatório já chegam no ambulatório usando algum tipo de hormônio. Na maioria das vezes sem supervisão nenhuma e totalmente errado, tá? Então é importante que a gente converse isso com elas. No caso do homem trans, a gente trabalha com testosterona, a gente pode trabalhar com gel ou eventualmente com injeção. A testosterona também aumenta risco, tá? Ela aumenta risco de eritrocitose, que é a viscosidade sanguínea aumentar, isso levar a infarto, AVC, mas ela também causa lesão hepática. Então a gente precisa estar ciente quando a gente prescreve essa medicação e o paciente conhecer os riscos e os benefícios. Da mesma forma, as características não acontecem do dia para hoje. Demora de 6 a 12 meses para começar a aparecer e o pico vai ser lá pelo 3º, 4º, 5º ano de uso da medicação. Então tem que ter paciência. A vantagem do homem trans é que ele tem uma passabilidade muito melhor, porque as características que ele vai adquirir realmente fazem com que ele seja reconhecido pela sociedade como um homem. A mulher trans, ela tem uma outra questão, porque ela já teve um desenvolvimento ósseo, um desenvolvimento de cordas vocais, e eventualmente ela não consegue essa adquisição com o uso dos hormônios. O máximo que ela vai conseguir é uma distribuição de gordura e ganho de mama. Só que isso às vezes não é o suficiente, tá? E a gente precisa trabalhar com metas atingíveis e realistas para essa população. No SUS, teoricamente deveria existir mamoplastia de aumento, tireoplastia, que é a correção do pomo de Adão, a retirada do pênis e do testículo com construção da anel-vagina, e para o transmasculino, a retirada das mamas, retirada do útero ovário, retirada da vagina e a construção do fálus. Só que hoje, no estado de São Paulo, infelizmente, nós só temos essas 3. Não existem outras cirurgias no estado de São Paulo no SUS mais, tá? E são filas de espera, assim, que podem demorar anos, né? Então, a gente tem, sim, dificuldades de acesso, a gente tem dificuldades cirúrgicas, e isso faz com que essas pessoas acabam fazendo muito mais hormonização por conta e recorrendo a procedimentos paralelos, como, por exemplo, injeção de silicone industrial, uso de faixas compressoras nas mamas, que são os binders, né? E tudo isso traz risco para essa população. E a gente, como profissional de saúde, que muitas vezes vai acolher, cabe a gente fazer essa orientação sobre controle de riscos, orientar sobre vias de encaminhamento, quais são os serviços adequados, né, para que a gente tenta reduzir um pouquinho essa questão aí relacionada a essa automedicação, a esse uso de substâncias que não é um uso correto, né? E aí, para finalizar, o que eu acho que a gente precisa, então, levar disso tudo, né? Primeiro ponto é sempre questionar comportamento sexual e usar os termos mais neutros possíveis, né? Não negligenciar exame físico quando for necessário, mas também não é para fazer todo mundo toda hora, né? Toma cuidado com isso. Saber que orientar a prevenção de ST não é só ficar falando de preservativo, né? Questionar sobre saúde reprodutiva, desejo de gestação, desejo de não gestação, sintomas do ciclo ovulatório. Orientar sempre mudança de estilo de vida e comportamento de risco, checa a vacinação, investiga comprometimento psicológico e social, que a gente sabe que é muito prevalente nessa população, mas, acima de tudo, respeito.
né? Lembra que dentro do nosso acolhimento não é um lugar para a gente colocar nossas opiniões ou simplesmente taxar a pessoa, classificar ela de forma pejorativa. Ali dentro é um ambiente seguro e de validação, né? A gente não pode deixar de prestar esse tipo de cuidado. Beleza? Sérgio, só um comentário. Você tinha falado antes dos adolescentes e tal. Uhum. Algo que é muito comum é ver profissionais barrando o atendimento de adolescentes, né? Seja na unidade básica ou seja no CAPS. Sim. O adolescente não precisa levar responsável, mãe, pai ou responsável para ser atendido. Exatamente. Ele só vai precisar de mãe, pai ou responsável se for fazer algum procedimento que legalmente precisa de algum responsável, mas para ele ser atendido e ter acompanhamento, não precisa levar pai e mãe a tiracolo. Principalmente quando a gente está falando de pessoas trans ou LGBT de forma geral, porque normalmente o maior violentador, o maior agressor, o maior de quem essa pessoa mais se esconde é do familiar, é da mãe e do pai, né? Então, entender esse movimento e, claro, tentar estimular essa adolescente, né, a trazer a família de alguma maneira, mas não barrar o acesso desse adolescente ou dessa adolescente porque está sem o responsável. Isso é muito importante. Com certeza. E aí, gente? Bom, eu posso fazer algumas perguntas que o pessoal colocou aqui. A primeira eu queria fazer, que é a respeito do uso daqueles medicamentos profiláticos que podem ser usados se tem algum tipo de complicação para gestação, porque, como você falou, as pessoas acabam não usando camisinha, e aí eu queria saber se tem algum tipo de complicação para gestação, para o feto, tudo mais. A PEP, a gente usava... Hoje em dia a gente usa o dolutegravir para todo mundo, mas antigamente existia um certo medo de prescrever o dolutegravir na gestação. Hoje ele não existe mais. Antigamente a gente trocava o dolutegravir pelo raltegravir, né? A prescrição da PrEP, eu não vejo relação direta com risco durante a gestação, tá? Pelas classes de medicação que ela possui. Então, em teoria, não teria problema. Se a pessoa, vamos supor, ela é soro discordante da parceria e ela tem um risco de gravidez, usar a PrEP não é para afetar em nenhuma situação. Até porque se ela fosse HIV positiva e ela precisasse também tratar durante a gestação, o tratamento ele é permitido com drogas que não sejam, por exemplo, a dolutegravir, tá? E o efavirenz, acho que também não pode na gestação, né? A gente nem quase usa, acho que efavirenz, mas hoje em dia é na terapêutica, né? Tá transicionando, todo mundo estava no efavirenz e tá transicionando para outro. Melhor coisa. A próxima pergunta é do Elias. Ele pergunta se o câncer de mama, quando a pessoa trans tem, o SUS oferta alguma possibilidade de mastectomia profilática para essa população. Foi uma pergunta geral, se não só trans, assim, se o SUS oferta para... Não oferta, viu? Para falar a verdade, nem a oferta de busca genética ele tem feito. Então, por exemplo, o ideal era assim, vamos supor que, sei lá, eu sou uma mulher cis e eu descobri um câncer de mama aos 40 anos de idade. E aí, eu gostaria de saber se eu tenho gene, porque eu tenho filhas, eu tenho irmãs, eu tenho mãe. E às vezes, essa investigação, ela ajudaria nessa questão do rastreio, porque se eu não tiver o gene, não tem porquê ninguém na minha família rastrear antes da hora, né? Mas o SUS não disponibiliza em nenhuma situação, viu? O SUS, na verdade, em relação à mama, ele não tem oferecido nem a cirurgia por conta ortopédica. Tem sido bem complicado, sabe? Porque quem faz geralmente a plástica, ela coloca vários empecilhos, tipo assim, você tem que ter um IMC até tanto, você não pode fumar. Mas você já desenvolveu uma tal doença, aí não tem porquê. Aí você pede o relatório do ortopedista e eles não aceitam. Então, assim, existem diversas barreiras, né? Eles não têm ofertado mesmo nenhum tipo de cirurgia nesse sentido. Viu? A próxima pergunta é do Vitor. Ele começa, né? Boa noite, doutor Sérgio. Uma questão relativa às possíveis especificidades do atendimento à população trans. Quando analisamos a expectativa dessa população no Brasil, temos a média de 35 anos de idade, enquanto a média da população geral é de 75. E o Elias pontua que quando essa população é negra, esse índice cai para 28 anos, né? E aí ele diz que esses dados afetam de alguma forma a maneira como realizamos nosso atendimento.
considerando que grande parte dessa população pode vir a não desenvolver doenças de caráter crônico que apareceriam mais tardiamente, seja por maior adoecimento, vulnerabilização física e mental ou maiores taxas de violência e assassinato. Com certeza, Vitor, porque por isso que eu acho que aquela parte da gente discutir questões sociais, comportamentos de risco, situações de vulnerabilidade são extremamente importantes no meio da sua consulta, né? Só um dado aqui, tá, gente? A mulher trans e a travesti, ela é extremamente marginalizada, o homem trans nem tanto, viu? Então, assim, socialmente você vê que tem diferença, economicamente é diferente entre os dois grupos, até a aceitação familiar. Eu tenho uma teoria que é o binarismo da hegemonia masculina, tá? Então, assim, eu acho que quando a gente fala, realmente é o que vocês colocaram, são as populações que estão vulnerabilizadas, porque elas são as mais estigmatizadas por essa sociedade. É a mulher trans, a travesti, que está lá na rua, que se envolve, às vezes, eventualmente com a prostituição, porque é o que sobrou para ela, que às vezes vai ter que se envolver com o consumo de substâncias ou venda de drogas, se coloca numa situação de risco. Então, assim, cabe a gente identificar realmente essas situações para esse grupo, né? Não significa que ela não vá desenvolver doenças crônicas, viu? Porque hoje em dia a gente tem visto cada vez mais precoce essas condições, né? A gente não pode deixar de ofertar. O que a gente talvez não vai rastrear tanto, né, seriam as questões oncológicas, porque talvez, pensando nessa expectativa de vida, né, mais curta, o desenvolvimento do câncer ele vai ser mais difícil. Mas algumas outras questões, elas acabam sendo prevalentes ainda nessa condição. Mas eu acho que o mais essencial aqui é o que você colocou, é identificar a vulnerabilidade, identificar comportamento de risco e atuar aí. Esse atendimento, gente, deveria envolver um cuidado interdisciplinar, né? A gente deveria trabalhar com políticas que possam ser desenvolvidas a nível comunitário, não só para aquela pessoa, porque isso não é uma exclusividade daquela pessoa que a gente está atendendo, aquele grupo passa por essa vulnerabilidade. Existe desenvolver estratégias para melhoria da qualidade de vida desse grupo é muito interessante. O problema é que isso é difícil de fazer, né? Já é difícil conseguir um serviço que acolha todo mundo, ainda mais identificar esses indicadores e desenhar uma política pública para eles, fica ainda mais difícil. Mas eu concordo com você, eu acho que a gente tem que considerar, sim, que o que mata essas pessoas é violência, é exposição de risco, comportamento e, eventualmente, vulnerabilidade. Então, a gente precisa identificar, sim, e isso ser um cerne importante da nossa consulta. E a última pergunta que a gente tem é do Pedro. Ele pergunta se mulheres trans utilizam somente estrógeno e progesterona. Boa pergunta, Pedro. Não tem nada na literatura de qualidade, tá, que oriente a gente prescrever progesterona para mulher trans. Você vai achar na internet um monte de site falando que aumenta a mama, que dá não sei o quê. Isso é tudo balela. São estudos que são mal conduzidos, na grande maioria das vezes, tá? Nós temos revisão sistemática, bem desenhada, com estudos de coorte, com seleção de pacientes mais adequados, assim, mais homogêneos, e você consegue ver que isso mostra que associar progesterona não modifica desfecho, por exemplo, de ganho de mama. Tá? O que acontece é que, às vezes, o usuário da progesterona, ele tem um edema mamário. Então, a mama fica inchada, e dá a impressão que ela está grande. Ela não está grande, ela não desenvolveu, ela está inchada. Só que você dar progesterogênio para uma pessoa, você envolve outras questões. Hoje, por exemplo, quer ver um exemplo assim? Vou pular para a mulher cis para ver se fica claro, tá? Antigamente a gente falava assim, dar estrogênio para mulher cis aumenta risco de câncer de mama. Não é esse o problema. Hoje a gente cada vez tem visto mais que o problema está na associação do estrogênio com a progesterona. E aí, se você pensa que você vai dar altos níveis de estrogênio e progesterona para um paciente que não precisa da progesterona, você pode estar sendo iatrogênico, tá? Estou te falando isso porque é uma dúvida super comum no ambulatório, porque elas chegam usando a progesterona e a hora que a gente tira, todo mundo reclama que a mama diminuiu de tamanho. Isso é super comum de acontecer. Eu tenho uma aluna trans que está no último ano da faculdade, foi uma conversa que a gente teve recentemente sobre essa questão do progestagênio, que foi quando a gente encontrou esse estudo. E aí é muito interessante porque foi exatamente de falar assim, olha, não tem benefício. Pode ser que a gente um dia faça um desenho mais bem feito, tipo um trial, e a gente consiga descobrir uma situação. Mas, por enquanto, com o que a gente tem de literatura, usar a progesterona no processo não traz nenhum benefício. Vou colocar um parêntese, tá? A gente usa uma progesterona, sim, no processo, que é a ciproterona, tá? Mas ela é uma progesterona cujo efeito é ser antiandrogênica, e não no sentido de ganho de nada de característica. Ela serve só para controlar caracteres masculinos. Por quê? Porque ela tem um bom efeito de bloquear o receptor de testosterona.
tá? E bloqueando o receptor de testosterona, mesmo que aquela pessoa tenha um nível de testosterona um pouquinho mais alto, ela não consegue ter efeito. Então, por ser um efeito mínimo, você consegue controlar. A ciproterona, ela diminui a produção de testo também. Então, ela reduz bastante os níveis de testo em mulher trans. Mas é a única progesterona que, teoricamente, a gente utiliza nessa terapêutica. Tá? Eu tenho uma pergunta que eu esqueci de escrever. Pode fazer, Vitória? Acho que essa era a última, não era? Isso, era a última, pode fazer. Sérgio, você falou sobre, na hora de coletar a citologia, homens trans, né, por causa da testosterona, acaba danificando... Né? Isso. Aí você falou de estrogenizar. Estrogenizar. Como que faz isso? A gente usa muito essa técnica na mulher do climatério, por exemplo. A mulher que ela é menopausada, como ela também tem uma atrofia vaginal muito parecida com a do homem trans, para a gente não ter que fazer a coleta 2 vezes e até o exame ficar mais confortável para ela, a gente usa estrogênio vaginal. O estrogênio vaginal, ele é o estrogênio, o estradiol, que a mulher produz, como hidroxila mais, então ele vira estriol. Tá? E aí o estriol, ele não tem absorção sistêmica importante. Não é que ele não é absorvido, mas a ação sistêmica dele é muito pequena. Ele tem um tropismo muito grande por receptor da pelve, por exemplo. Então, o que ele faz? Você aplica via vaginal, ele não vai ter efeitos à distância, então não tem crescimento de mama, mudança de nada, e você melhora o epitélio vaginal. E isso facilita a coleta e melhora o resultado. Um outro problema de colher às vezes sem estrogenizar é que algumas alterações, que nem o ASCII-US, que é a alteração celular escamosa, que geralmente ela não tem associação com neoplasia, ela é mais prevalente nas atrofias. E não significa que, de fato, é uma doença. Você estrogeniza e não existe mais, tá? Então, a recomendação que a gente tem hoje é, se o homem trans faz uso de testo, é legal você estrogenizar para que você faça a coleta uma vez só, para não precisar passar ele 2 vezes pelo mesmo processo. E aí o estriol a gente tem no SUS, né? Ele é 0,1%, você pode usar noite sim, noite não. Normalmente 20 dias assim, de uso já é mais que suficiente. E aí o paciente volta, de preferência sem ter aplicado na noite anterior, né? Para não ter resto de creme ali na hora que você for coletar, e você pode coletar direto. Uma coisa bacana, e aí eu vou fazer uma defesa de um estudo nosso aqui agora, tá? A gente estuda estriol em mulher na menopausa, aqui em Ribeirão Preto. A gente tem um ensaio clínico com mais de 300 mulheres. E o que a gente já tem de resultado, não publicado ainda, tá? Que é aplicar dentro da vagina e na entrada da vulva, o efeito sistêmico é o mesmo, com menor nível sérico. Então, a gente poderia orientar para um homem trans que ele não precisa aplicar lá dentro, ele pode aplicar só por fora. E aí você volta para fazer a coleta no momento mais oportuno. Né? Eu acho que é uma opção bem interessante aí. Legal, interessante. Isso eu não sabia, não, Sérgio. Obrigado. E é um cuidado, eu acho assim, né? É um cuidado tão pequeno, mas que pode ser tão confortável para a pessoa, né? Já é desconfortável você passar um espéculo em qualquer pessoa. Eu falo que acho que a pessoa que inventou o espéculo era homem, né? Porque não dá para entender como aquilo pode ser confortável para alguém, né? E você imagina passar isso numa vagina ressecada. É muito desconfortável. Uma pessoa que às vezes tem uma questão com a genitália. Então, eu acho que tudo isso torna o exame físico mais fácil, né? Mais aceitável. E acho que trocar essa ideia de, pô, hoje eu não vou te examinar, mas vamos discutir para uma próxima vez, você vira assim, assim, assado. Acho que a pessoa também fica mais confiante para estar passando por aquilo tudo, né? Legal, valeu, Sérgio. Imagina. Já pensou em ser ginecologista? Brincadeira. Bom, agora se mais ninguém tiver alguma dúvida, a gente encerra. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, como ninguém se manifestou, a gente gostaria de agradecer pela aula. Sérgio, foi muito boa. A gente já consegue tirar diversas outras ideias para outras aulas, porque é muito enriquecedor e esse tema realmente não é explorado na nossa graduação, nem de enfermagem, nem de medicina, nem de fono, nem de qualquer outro curso. E é muito importante porque a gente está prestando assistência a essa população. Então, a gente agradece bastante pela sua presença. E desejo uma boa semana, um bom restinho de semana e uma boa noite aí para todo mundo. Obrigado. E boa noite para vocês também. Obrigado pelo convite. E é o que você falou, não faz parte da formação de ninguém, viu, gente? É importante a gente ter essa discussão porque a gente aprende. Todo mundo aprende,
né? E eu também saio daqui com um monte de conhecimentos novos. Então, acho que é muito legal a gente estar fazendo essa troca sempre que possível. E parabéns pela iniciativa de vocês aí, tá bom? Foi ótimo, Sérgio. Obrigado e bom revê-lo. Pra mim também, viu, Elias? Um abração, viu? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada.